Evangelho de Lucas, no capítulo 4, versículos 18 e 19. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres e enviou-me a curar os quebrantados de coração e a pregoar liberdade aos cativos e da vista aos cegos, e pôr em liberdade aos oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Aqui é Jesus falando, né? Então Jesus ele tinha plena consciência e convicção da missão dele, né? De que o Espírito de Deus era sobre ele com uma finalidade, para um fim, né? E hoje, Jesus, ele foi crucificado, ele nos deixou, ele nos delegou, né? Para que continuemos essa obra de ensino, de evangelizar, de falar das coisas de Deus. Então, o Espírito Santo, hoje nós, né? Falamos, o Espírito Santo, ele também é sobre nós com uma finalidade. Para quê? Para falar das coisas de Deus, para convencer, porque quando nós falamos, não é nós que falamos, não somos nós que pregamos, que convencemos, mas é o Espírito Santo, né, que testifica que está em nós, e ele sabe trabalhar nos corações, ele alcança. Entende? Então, o Espírito Santo, ele tem essa tarefa muito linda, né? De nos capacitar a falar das coisas de Deus. Entende? Então, assim, é bom ter essa consciência, porque isso nos encoraja. Entende? Isso não Isso tira aquele medinho, ai, mas o que vão pensar? Mas aí eu tô falando de Deus, isso aqui, será que vai ser aceito? Não tem isso, porque eu tô aqui, eu só, vamos dizer assim, eu emprestei a minha boca, o meu ser, eu recebi o Espírito Santo. E aqui Jesus, ele diz, né? Que o Espírito de Deus é sobre ele. Mas hoje, assim, tem algo a mais ainda. Primeiro, porque o Espírito Santo, ele trabalha em nós, ele nos molda, ele nos convence. Aqui Jesus já era, né? Já não precisou dizer assim, o Espírito de Deus está sobre mim para quebrantar o meu coração, para me dar um novo coração, porque isso ele já tinha. Mas hoje, eu diria assim, né? Em primeiro lugar, o Espírito Santo, ele faz uma transformação em nós e nos deixa preparados, né? Nos deixa assim limpinhos para que ele possa habitar em nós e nós possamos levar isso à frente, levar as boas novas de salvação, levar uma palavra de fé, né? Falar dele, dizer o que ele faz, né? O que Jesus veio fazer aqui, qual o objetivo, enfim, né? E ele diz, né? Apregoar a liberdade aos cativos, os cativos de espírito, aquelas pessoas oprimidas, né? Amarguradas, sem fé, sem esperança. Então ele faz, quando nós levamos a presença de Deus, manifestamos Deus, ele tem esse poder de transformação. Dar vistas aos cegos, né? Esse cego aqui, vamos entender, o cego que não consegue enxergar as coisas de Deus, compreender, é muito fechadinho, né? Ali no seu mundo, que é ele por ele mesmo, ele luta suas guerras sozinho, não tem uma visão ampla, né? Essa esperança que a gente tem quando a gente recebe o Espírito Santo. Então, para essas pessoas, né? E
por liberdade os oprimidos. Aqui, ó. Para evangelizar os pobres. Então, os pobres, eu já falei isso para vocês aqui, os pobres são as pessoas que necessitam. Aqui falando de coisas espirituais, necessitam de Deus, que elas têm um coração aberto para receber. Elas têm necessidade. Não é aqui pobre de dinheiro, né? Mas é o pobre espiritualmente falando, sabe? Então o Espírito Santo é lindo demais. Se você ainda não aceitou ele, não convidou ele para pousar aí na tua casa, coração, faça isso. E que você seja muito, muito útil, muito usado por Deus para levar as coisas de Deus, né? Às vezes você não tem habilidade com a palavra de Deus, mas você leva um abraço, você leva uma palavra de esperança, você manifesta Deus, diz que Deus é bom, fala de Jesus, e que o Espírito Santo te desperte aí para aprender de Deus, da palavra de Deus. E que você seja muito feliz na companhia do Espírito Santo, o Consolador, o Ajudador, aquele que ensina todas as coisas.